Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 19 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. General russo matou mais russos do que ucranianos. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui é o canal da verdade, onde você vê a verdade. Conto com você para se inscrever. Peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Esse general acho que é um desastre, né? Matou mais russos do que ucranianos sob seu comando durante esses quase 4 anos de guerra, onde eles chamam de maneira cínica operação especial. E nunca numa operação especial durou tanto tempo, operação especial é muito pontual, e em nenhuma operação especial existem num exército de um lado apenas 1 milhão e mais de 1.200.000 baixas, ou seja, esse é o exército da Rússia. O auto-intitulado o segundo melhor e maior exército do mundo. Um comandante russo em particular, ele vinha galgando habilmente a hierarquia militar por meio de avaliações positivas, chegando ao comando de todas as unidades navais russas. Ele é o último comando dele aqui, estavam embaixo dele todas as unidades navais. O cara foi longe. Contudo, após quase 4 anos matando mais russos do que ucranianos, seu último desastre perto de Dobropilha causou um alvoroço na estrutura militar da qual ele não conseguiu se esquivar. Esse é o general Sukharab Akhmedov. Representa um dos casos mais claros em que as perdas russas no campo de batalha foram causadas menos por ações ucranianas do que por falhas de comando auto-infligidas. Demitido pessoalmente por Vladimir Putin do cargo de vice-comandante em chefe da Marinha para forças costeiras e terrestres, Akhmedov comandou algumas das ofensivas russas mais catastróficas. Ironicamente, apesar de ter recebido o título de Herói da Rússia em 2025, as críticas públicas e internas das Forças Armadas sobre seu último desastre em Pokrovsk finalmente se tornaram sua posição insustentável, agravando seus fracassos anteriores ao longo da guerra. A gota d'água foi a ofensiva em direção a Dobropilha, que se desenrolou em várias fases destrutivas e visava cercar Pokrovsk pelo nordeste. Inicialmente, a ofensiva se baseou em grupos de infiltração que avançavam em busca de uma brecha para explorar e obter uma rápida ruptura. Embora uma penetração superficial das forças russas tenha sido inicialmente alcançada, os contra-ataques ucranianos rapidamente desarticularam essa coesão deles, forçando as unidades russas a improvisar posições defensivas. Quem fez esse trabalho foi a Brigada Azov. Na segunda fase, Akhmedov tentou se agarrar a essas posições expostas, apesar da ausência de logística segura para as forças russas. Drones e artilharia ucraniana desmantelaram sistematicamente os blindados restantes, enquanto as bombas planadoras e ataques aéreos profundos da Ucrânia impediram a consolidação dessas forças russas do general Akhmedov. Em vez de recuar, Akhmedov ordenou a continuidade dos ataques mecanizados. Cada onda subsequente de ataques mecanizados apresentava um número menor de veículos, menos avançados numa coordenação progressivamente mais fraca entre os grupos de ataque russos e rotas inalteradas. Como ele não alterou a rota, isso era um convite, isso era previsível e era um convite para os drones de artilharia ucraniana, onde seus viaturas blindadas, seus veículos blindados, eram sistematicamente destruídos. Quero reportar agora, ao final de dezembro, que as reservas blindadas da Rússia estavam esgotadas e os ataques degeneraram em investidas com carros e quadriciclos civis, que foram aniquilados com a mesma eficiência. Eles também não mudaram as rotas, não mudaram os caminhos. Era tudo muito previsível e a Ucrânia só observava, eles chegavam no alcance dos drones, no alcance da artilharia, e ali vinha fogo de novo e a Ucrânia destruía tudo.
A fase inicial viu a infantaria a pé em campo aberto e até mesmo realizar ataques no estilo da cavalaria, refletindo não uma adaptação, mas o colapso total da incapacidade mecanizada no setor. Ou seja, então, já vieram de uma maneira incapaz e ainda assim mesmo eles colapsaram. A tentativa decisiva final de salvar a ofensiva em Dobrupilha envolveu 4 colunas blindadas, totalizando pelo menos 24 veículos. O tamanho da formação provou ser fatal, pois os defensores ucranianos, a brigada Azov, detectaram cedo o suficiente e a destruíram com drones FPV. O número impressionante de perdas da Rússia, perto de Dobrupilha, de quase 21 mil russos mortos e feridos em 4 meses, selou o destino do general Akhmetov. Esse fracasso não foi um episódio isolado. Em 2023, Akhmetov desempenhou um papel central também na infame ofensiva de Vuhledar. Lá ele conseguiu tomar justamente a intensividade das linhas de carne moída, dos buchas de canhão, que iam morrendo, e ele colocou tanta gente um atrás do outro que não dava tempo de recarregar as armas e eles acabaram entrando em Vuhledar. Isso também é obra desse general, mas eu acho que o alvo não valeu a pena. Pegaram uma cidade destroçada, destruída, e não conseguiram avançar além da cidade. Porque os ucranianos ficaram fora e ainda impedem a saída deles. A ideia deles era sair de Vuhledar para fazer um ataque pelo flanco e avançar até o norte de Pokrovsk. Ficaram parados ali. Lá, em Vuhledar, tanques russos foram repetidamente enviados contra as defesas ucranianas preparadas e para cima, porque a Vuhledar também fica em uma região bem elevada, em colinas de morros. Na fase inicial, colunas blindadas avançaram nessas encostas desses morros, estreitas, sem infantaria ou reconhecimento suficiente, canalizando veículos para a zona da morte. As forças ucranianas, em terreno mais elevado, exploraram a sobreposição da artilharia, equipes de mísseis antitanque, guiados e vigilância por drones com efeitos devastadores ao longo da batalha por Vuhledar. Analistas estimam que a brigada número 155 da Rússia, ela perdeu ali, ela conquistou, mas perdeu para fazer isso 2.400 soldados, o que representa 80% da força, do total da força da brigada, ou seja, tornando-a ineficaz em combate. O primeiro grande desastre de Akhmetov ocorreu ainda antes, durante o ataque a Pavlivka, entre outubro e novembro de 2022, planejado como parte de um cerco mais amplo às posições ucranianas perto de Vuhledar. A operação começou com densos grupos de assalto, avançando por rotas previsíveis, e pequenos ganhos rapidamente estagnaram sob o fogo da artilharia ucraniana. Em vez de reavaliar a situação, Akhmetov enviou companhias de fuzileiros adicionais em ondas fragmentadas, sem garantir os flancos e os corredores de suprimentos. Em 4 dias, mais de 400 soldados da Brigada de Fuzileiros Navais 155 foram dizimados totalmente. A reação foi tão severa que soldados acusaram publicamente Akhmetov de incompetência em uma carta aberta numa violação extraordinária das normas militares russas, e enviaram inclusive uma cópia dessa carta ao ditador da Rússia. Apesar desse histórico que eu fiz aqui para vocês, a divulgação de informações falsas permitiu que Akhmetov sobrevivesse, até mesmo progredisse na carreira. As medidas métricas de sucesso infladas e número de baixas que não eram mostradas, eram escondidas, mascararam seus fracassos, possibilitando seu retorno a cargos de alto escalão após demissões anteriores. Esse sistema finalmente ruiu em Dobrupilha, recentemente agora, nas últimas batalhas onde o Grupo Azov está defendendo a região. Grupo Azov, não, perdão, a brigada. Quando um grupo blindado inteiro, reunido ao longo de meses, foi aniquilado em uma frente de menos de 10 quilômetros, sem qualquer sucesso justificável, não deixando escapatória à narrativa, quando os ataques russos degeneraram em ataques a cavalo ali também naquela região, como uma cavalaria aos moldes da Rússia tsarista. A reação foi tão severa que soldados acusaram publicamente Akhmetov de incompetência em uma carta aberta, uma violação extraordinária das normas militares
da Rússia, ou seja, um general incompetente, mas ainda sobreviveu a quase 4 anos de guerra, sendo promovido em cima do sangue dos seus próprios soldados, gerados pela sua incompetência e pela ganância, pelo seu egoísmo de galgar posições superiores e de ser condecorado. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.